E aí, Pai Jesus explicando assim: eu vi duas coisas. Do jeito que a sua consciência hoje julga todo mundo ao seu redor, é do jeito que a sua consciência vai te julgar quando você desencarnar. Está entendendo? Então, o que eu ensinei para a minha consciência fazer minha vida inteira, ela vai fazer muito bem comigo. Entendeu? Porque não julgueis para não ser julgados. Vamos deixar o julgamento por Cristo. Vamos seguir nosso caminho, que a gente não sabe da justiça verdadeira. Então, assim, tudo que a gente fala hoje em dia, vamos prestar atenção nisso, as críticas que a gente faz às pessoas, a raiva que a gente projeta, na hora que a gente se encarnar, tudo isso recai sobre a gente. Então a gente tem que começar a agir bem com consciência. Então, o que a gente precisa fazer? Crescer diante dos obstáculos da vida. Quanto mais eu cresço, menor o obstáculo fica. Então, isso só é um obstáculo para mim se eu for pequeno diante dele. E é uma coisa que a gente fala muito aqui no Diálogo Conscienciais também. Eu vejo um problema, ao invés de eu crescer para que o problema diminua na minha frente e falar assim: eu sou maior que você e eu te resolvo. Não, a gente ajoelha na frente do problema e fica enamorando esse problema. Então a gente precisa aprender a crescer diante dos problemas da vida e falar: não, eu tenho Deus, eu tenho a minha fé, eu tenho uma casa no Amparo, eu tenho família, eu tenho um amigo, porque primeiro a gente tem que ter a nós mesmos. Porque às vezes a gente quer todo mundo ao nosso redor nos ajudando, mas a gente não está fazendo a nossa parte. Então, gente, o obstáculo só é grande quando a gente se diminui. Porque todos nós aqui temos estatura. Sabe aquela história que não existe curso mais pesado do que a gente possa carregar? Cristo sabe o que ele está fazendo. Então, todos os problemas que tem, a gente tem condição de lidar. Mas aí a gente tem que buscar o nosso estado de presença. Mas há o sofrimento que nos sensibiliza e nos desperta para a mudança. E ao sofrimento que se sofre só por sofrer. Comodismo ou conformismo? Nenhum dos dois, negligência. Quando a gente se negligencia, o conflito cresce. Aí o obstáculo aumenta e a gente fica cada vez menor diante do obstáculo. A gente precisa resolver quanto antes. Não podemos negligenciar. Tem até agora. Reflitamos sobre algumas questões. Algumas coisas que a gente faz. Damos atenção e energia demais para as histórias da nossa mente. Gente, tem gente que vive mais lentamente dos problemas que a mente cria do que fora da vida. Então tem gente que fica horas pensando em problema, mas é incapaz de fazer uma caminhada de 30 minutos. É aquilo que eu falei, você está vendo a sua mente funcionando, a gente precisa ter esse olhar para a nossa mente, porque a mente mente. Então, a gente não pode ficar dando crédito. É a mesma coisa que você passa assim, com perdão, por exemplo, aqui, gente. Você está passando na rua e você se depara com uma pessoa doida. Essa pessoa não está falando nada com nada. O que ela está falando é coisa só da cabeça dela. É a mesma coisa que você parar e começar a dialogar com essa pessoa. Daqui a pouco você está doido junto com a pessoa. Se você entrar no papo dela sem segmentos, você viu isso? Por que a gente faz isso com os nossos pensamentos doidos? A gente não tem uns pensamentos doidos? Você para analisar de verdade e fala: gente, isso não é bem assim. Mas o pensamento vai enredando. Porque isso é padrão nosso. Que a gente deixa sempre o pensamento nos levar para onde ele quer. Como se o pensamento não fosse nosso. Como se a mente não fosse nossa. Aí parece que a gente é deles, né? Então damos atenção e energia demais para as histórias da nossa mente. Vemos muitas coisas como se fossem reais. É muito engraçado como alguém olha para a gente de cara feia, a pessoa está pensando, a pessoa está vivendo dentro da mente dela. Aí ela fez uma cara feia e naquele momento ela cruzou o olhar com a gente. A gente já fala o quê? Por que eu de cara feia? Entende? Aí a nossa mente começa a interpretar. Olha lá, está te olhando. Aí você olha na hora que a pessoa está te olhando mesmo. Fala: meu Deus, não é possível. Por que eu fiz com essa pessoa? E aí começa a mente. Aí você começa: de onde eu conheço essa pessoa? Já sei. Aí começa, né? Porque aí começa tudo a virar real. Tudo que está só na nossa mente começa a virar realidade. Então a gente está ficando meio doido nessa situação aí, né? Sendo jogado pela nossa mente. O que a gente tem que fazer numa hora dessa? Tomar consciência do jogo mental, quebrar o ciclo de reações errôneas e mudar a sua atitude imediatamente, com qualquer coisa. Gente, a gente precisa tirar o foco da coisa. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, que é para ninguém esquecer. Eu estou lá em casa, aí uma coisinha chegou na minha mente, não é um problema real, mas me veio na minha mente. Aí eu pensei, tá. Aí vem a segunda vez, a terceira vez, sabe o que eu vou fazer? Eu vou limpar o quintal, eu vou tomar um banho, eu vou dançar, eu vou lavar uma louça, eu vou limpar a casa.
Sabe? A gente precisa mudar o foco, a gente não brinca com a nossa mente, porque a bicha é poderosa. Então a gente viu o pensamento, você, por que eu estou pensando nisso? Se eu sei por que, eu vou resolver, concorda? Se eu não sei por que, isso não é meu. Vai fazer alguma coisa. Porque se você ficar parado, a gente já sabe que vai enredar, né? A mente vai enredar a gente todo dia. O que a gente tem que fazer então? Tomar consciência do jogo mental e dar um basta imediatamente. Vai fazer outra coisa. Outra coisa que a gente faz muito: desejo de felicidade irreal. Gente, se a gente for conversar, vou pegar um exemplo das crianças. Nós estamos educando tão mal as nossas crianças. Se a gente perguntar para elas o que fazem elas felizes, a gente já sabe qual vai ser a resposta delas. É muito raro a gente encontrar uma criança, a gente até vê nas redes sociais, fala assim: o que te faz feliz? Eu queria jantar com o papai e com a mamãe, eu queria passar mais tempo com o papai. Não, eu queria um tablet, eu queria um celular, eu queria poder ficar no celular mais horas, eu queria não ir para a escola. Esses são os valores que a gente vai dar para as nossas crianças. São esses os valores, claramente. E aí, eu não sei como é que vai ficar o mundo daqui a alguns anos, porque já está péssimo. Daqui a 10, 15 anos, quando essas crianças se tornarem adultos, eu me preocupo. Eu tenho uma sobrinha em casa, a gente tenta educar o melhor possível dentro desses valores, né? Então, o valor não é ganhar presente. Mas, se 99% dos adultos pensam igual às crianças, quem vai ensinar essas crianças? A gente precisa mudar, né? A gente precisa mudar. Então, desejo de felicidade irreal, que suga o nosso tempo e vitalidade, nunca permite que a real felicidade chegue. A real felicidade é estado de alma. Uma pessoa que é feliz, ela é feliz com um carro simples, com um carro caro. Ela é feliz se ela tem uma casinha simples, se ela mora numa mansão. A pessoa feliz, ela é feliz. A pessoa infeliz, ela acha que só vai ser feliz quando tiver um carrão, quando tiver uma mansão. Aí quando ela consegue o carro e consegue a mansão, eu pergunto a vocês, ela fica feliz? Não fica. Nós sabemos que não fica. Isso é uma lei, isso é uma regra praticamente, né? Quase absoluta. Então não fica. Então por isso que a gente tem que estar feliz hoje, porque a gente tem, para que quando a gente consiga coisas melhores, e é legítimo, é isso que a gente busca sempre melhorar, que a gente continue feliz. E não esperar ser feliz com essas coisas. Eu vou ser feliz quando encontrar minha alma gêmea. Porque a tua é tão infeliz que ninguém seja feliz que a gente está do teu lado, não. Abre. Primeiro seja feliz, se atrair esse príncipe, essa princesa. Aí eu vou te falar, vai haver vários príncipes, várias princesas. Aí cuidado, segura, meu filho, para não se perder. Os caminhos da perdição. O que fazer, gente, com esse desejo de felicidade irreal? Deixar de ser escravo dos seus pensamentos, dos seus desejos, do seu ego. Nós estamos vivendo o dia inteiro, porque a gente não dorme mais direito, pensando que eu preciso de mais. Eu quero mais dinheiro, eu quero a conta cheia, eu quero um novo carro, eu quero uma nova casa, a gente trabalha. Aí sabe aquela história que a gente trabalha a vida inteira? É por isso que o pessoal do campo são os mais sábios e inteligentes, né? Porque a gente trabalha a vida inteira, tem uns memes aí pela internet, para chegar no final da vida sem saúde, não tem tempo para curtir o dinheiro que a gente ganhou. Se ganhou, que vai difícil juntar, né? Gente, a felicidade é agora. Não existe felicidade amanhã. Felicidade é agora. É agora. Então a gente tem que deixar de ser escravo dos nossos desejos, só viver para satisfazer os nossos desejos. Eu quero isso, então eu vou trabalhar porque eu quero comprar uma casa. É legítimo pensar assim, mas não pense só assim. A gente trabalha por vários outros motivos. Para crescer, evoluir como ser humano, como pessoa, ajudar o país a crescer. A gente tem que começar a pensar, tomar consciência dessas coisas. Outro ponto que a gente faz muito, comparamos demasiadamente com os outros, ou então terceirizamos tudo que sentimos de ruim. Ou o tempo inteiro a gente está se comparando com alguém, que fulano tem isso e eu não tenho, ou então eu tenho isso e fulano não tem. Por que meu vizinho, tudo na vida dele é fácil? Gente, tudo na vida do vizinho é fácil, é incrível, né? Só que o vizinho fala a mesma coisa, ele fala que a nossa vida que é fácil. Então a gente tirou a ideia de que a vida é fácil para alguém, gente. A vida não é fácil para ninguém, mas cada um na sua dificuldade, nas suas provações. Então a gente está sempre se comparando com alguém, ou então terceirizando. Eu não estou bem com o carro de fulano, eu não estou bem com o carro de ciclano. As duas formas eu estou sempre colocando nos outros os problemas da minha vida. Enquanto a gente não tomar consciência de que a vida é nossa, a gente está dando a nossa vida para alguém. Se a gente está botando a nossa vida na mão de alguém, então a gente tem só que deixar rolar. Concorda comigo? A partir do momento que eu tiro a minha vida da minha mão e boto na mão de alguém, então eu estou abrindo mão.
Ah, fulano me fez mal, fulano falou isso e me desabou, fulano fez aquilo e me complicou. Eu tenho paz, eu tenho paciência, mas a pessoa tirou a minha paciência. Isso não existe. Quem é paciente não perde a paciência. Então ninguém tira a nossa paciência, porque na hora da dificuldade é que a gente mostra se a gente é paciente ou não. Não é quando tudo está bem. Tem uma passagem, eu acho que é Zen, que fala muito assim: é muito fácil você ir para um lugar silencioso, tranquilinho, no meio da natureza e meditar. Mas a verdadeira meditação não é no silêncio, é no meio do barulho. Essa é a verdadeira meditação. A verdadeira paciência é quando você está no meio das pessoas convivendo. Não é quando você está quietinho no seu quarto ouvindo uma música com fone. Isso não é ter paciência, né? Então a gente tem que estar consciente disso. O que fazer quando a gente dá demasiadamente atenção aos outros, né? Que ou eu terceirizo, ou a gente terceiriza tudo, a culpa da minha vida não dá certo é o outro, ou então a gente fica se comparando com o outro. O que a gente precisa fazer? Compreender que se a vida é sua, então é você que tem que ter poder sobre ela, não os outros. Se a vida é sua, você tem que ter poder. Só que é interessante, a gente só quer ter poder sobre a vida dos outros, né? A gente quer ter poder sobre a vida do nosso companheiro, da nossa companheira, a gente quer ter poder sobre a vida dos nossos filhos, mas o poder sobre a nossa vida dá trabalho demais. Cuidar da vida dos outros é mais fácil. Falar com os outros o que eles têm que fazer é muito fácil. Agora a gente cuidar da nossa vida é difícil. Então a gente precisa compreender que a vida é nossa e a gente tem que cuidar. A partir do momento que alguém está fazendo eu sentir tudo que eu não gosto, então eu não estou tendo controle nenhum, estou tendo autonomia nenhuma. Quebrar imediatamente esse padrão de comparação ou terceirização que você mesmo criou. Se tinha isso como regra, então substitua por uma que te faça bem. A gente cria muitos hábitos de pensamento, de sensações, de emoções, de sentimentos, gente, que são maus para a gente. Adivinha quem é que tem que mudar esses padrões ruins? A gente. Coisa que a gente não faz. O que a gente faz? Você não se conhece de verdade, não conhece as suas reais necessidades e não conhece o que verdadeiramente te faz feliz. Porque se você conhecesse, você faria, ou não? Então a gente tem que parar de ficar pensando em problema e começar a pensar assim: o que me faria feliz realmente? Realmente. E aí tem um exemplo que eu dou aqui nas palestras. Se eu chamar algum de vocês aqui, irmão, vem aqui, por favor, eu vou fazer uma pergunta. Eu perguntasse para a pessoa: quem é você? O que a pessoa vai responder? Então, eu sou formado em administração, eu sou casado, não sou casado, tenho um filho, eu trabalho em tal lugar. Aí eu faria a pergunta novamente: não, eu estou perguntando quem é você. Entendeu? Hoje, quando alguém pergunta para a gente quem a gente fala de currículo. E nós não somos um currículo. Nós não somos um currículo. E isso é uma prova cabal, a gente nem sabe o que a gente é. A gente não se conhece. Se a gente não se conhece, a gente sabe quais são as nossas reais necessidades? Não, eu não conheço. Então é a mesma coisa. Vou pegar algum de vocês aí também, aqui da assistência, e vou falar assim: meu irmão, eu sei tudo o que você precisa, quais são suas necessidades do dia a dia, o que te faria feliz. Eu nunca vi a pessoa, tem como eu saber, gente? Nem nos dias do nome falar. O que eu preciso? Eu tenho que conhecer essa pessoa, não tem? Conviver com ela, estar mais próximo dela, saber o que faz bem para ela, o que ela gosta e o que ela não gosta. Isso dura anos, não dura? Há quanto tempo nós estamos convivendo com a gente? Sabe aquele momento de silêncio? E falar: meu Deus, o que eu quero mesmo nessa vida? E o que realmente me faria feliz? O que eu vim fazer nessa terra? Nós temos isso, fala sobre isso no nosso canal. Então a gente precisa, quando alguém perguntar quem é você, sou servo, falar de alguns sonhos, isso tem a ver com quem a gente é. Meus sonhos, as coisas que eu já realizei, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu ainda quero aprender na vida, isso tem a ver com quem eu sou, né? O que fazer quando a gente está pensando dessa forma? Quando algo de ruim acontecer, ao invés de colocar o foco nas coisas ruins ou em alguém, direcione a sua atenção para as suas reações. Para eu me conhecer, eu não tenho que botar em foco em quem está fazendo eu sofrer. Eu tenho que botar foco no porquê que essas coisas estão me fazendo sofrer e eu estou reagindo assim. Entendeu? É diferente. Quando eu boto foco no outro, eu estou me negligenciando. Quando eu boto foco em mim, aí eu paro e penso: por que eu estou reagindo dessa forma? Por que o que essa pessoa está falando está me atingindo tão forte? Por que o que essa pessoa está fazendo está tirando a minha paz e a minha felicidade? Aí eu estou me autoconhecendo. Aí quando eu me autoconheço, eu posso gerir as minhas necessidades e posso atuar nas minhas necessidades.
Então, a gente precisa mudar o foco. Reflita sobre o que te faria bem e, se não tiver certeza, mesmo assim, faça. Por que eu falei isso, gente? Eu vou entrar no processo. O Padrinho Sérgio foi na palestra, o Padrinho Sérgio falou que a gente disse algo assim, então a partir de hoje eu vou tentar descobrir o que me faria bem. Então, nada. Não tem nada. Eu não sei, eu não consigo chegar a nada que me faria feliz, que é o sonho que eu quero realizar. Então eu vou eleger uma coisa que eu vou fazer. E você sabe por quê? A gente tem que partir por experimentar. Porque aí a gente toma gosto. Se a gente não tomar gosto, a gente procura outra coisa. Agora mudou demais, aí gente, posso brigar? Não é que vocês não brigar com a gente, aí eu volto de vergonha na cara. Porque um mundo desse tamanho, com tanta coisa para fazer, a gente fala que não tem nada para fazer na vida, que nada serve para mim, então a gente precisa se educar. Igual a gente doutrina uma criança, você vai para a escola porque é bom para você. Ela começa a entrar que ela para de reclamar. Para, gente, que tem filho aí, é assim, vai ter uma fase de reclamação, depois passa. Então a gente também tem que nos obrigar, entre aspas, a fazer coisas boas para a gente sair dessa fase de reclamação. De que não tem nada para fazer, gente, lá os velhinhos, orfanatos, adote uma criança. Eu te garanto que nunca mais vai faltar nada para você fazer. Tá entendendo? Inclusive, amor para viver. Amor para viver. Animais com sofrimento. Não posso adotar um animal não, então eu vou me filiar a uma ONG, vou ajudar uma ONG, vou ajudar com a ração, a dar banco. Gente, isso milhões de coisas precisam ser feitas nesse planeta. A gente precisa se predispor. Aí a coisa melhora para a gente, né? Consequência natural, que faz bem recebe novo. Último ponto. Nos negamos a sentir, temos medo das emoções e ora fugimos, ora extrapolamos. Ou a gente é emocional demais, ou a gente é frio. A gente tem que procurar o equilíbrio. Uma leitura breve para a gente encerrar. A moral de tudo isso que a gente vem falando. Analise o que te faz prisioneiro ou prisioneira de si mesmo, de si mesma. Compreenda que é apenas você mesmo, que se prende à situação de sofrimento, de não mudar o que precisa ser mudado. Qual a sua culpa ou remorso? Que peso é esse que você carrega na sua alma? Está valendo a pena? Que sentimento inconsciente de autopunição e autossabotagem é esse que te dirige a todo momento para o caminho do sofrimento, de não se permitir ser merecedor ou merecedora de paz, de bem-estar e amor próprio? Não é mais necessário saber quando você passou a se condenar a uma vida ruim, a uma vida pesada. Basta decidir agora a mudar. Dar-se a sua liberdade, pegar a sua carta de alforria, desse seu lado que quer te prender às dores e à não mudança. Tome consciência dos processos corrosivos e destrutivos e simplesmente escolha não os alimentar mais. Independente das situações, independentemente das pessoas, o que te faça. Porque o que você sente só depende de você. Educação, né, gente? Entendeu? A fonte da sua angústia é exatamente a ausência do seu contentamento de estar vivo, apenas mudando, fazendo diferente. Eu vou ler um trecho divertido. A fonte da sua angústia é exatamente a ausência do seu contentamento em estar viva e poder mudar toda a sua vida, toda a sua história, apenas mudando a si mesmo, fazendo diferente. Então tenha lucidez e coragem para se mudar, para transformar-se, pois só assim também você poderá transformar tudo o que está fora e ter uma vida cada vez mais feliz e com mais sentido. Gente, a gente tem poder de mudar algumas coisas que estão fora, mas se a gente mudar o que está dentro primeiro, porque o que está fora é reflexo do que está dentro. Então a única forma de eu mudar o meu entorno, qual é? Mudando quem? A mim mesmo. Por que precisamos sofrer tanto até decidir mudar? Quem vai sair daqui mudando um monte de coisa, gente? Levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Então nós vamos ter que chamar uma segunda palestra. Sarabaxé, vou pedir que mantenham silêncio, a gente vai chamar os grupos para firmar a casa